Então a vontade de Deus, ela sempre é boa, ela sempre é perfeita e ela sempre é agradável. Aquilo que Deus tem para a tua vida é bom. Aquilo que Deus quer fazer através da tua vida, perfeito. Aquilo que vem do Senhor é agradável. Essas são as manifestações, as evidências de Deus. E por isso nós precisamos exercitar. Não adianta somente você saber de tudo isso. Não adianta você só ficar meditando, você precisa declarar tudo isso. Eu e você precisamos citar a palavra de Deus. Romanos 10:8, eu sempre estou ensinando aqui, mas diz assim, mas o que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Eu quero compartilhar um texto da palavra do Senhor aqui nesta noite. Algo que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu espírito, no meu coração. Uma passagem do Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12 e versículo 13. Evangelho de João, capítulo 1, versículo do 11 ao 13. Vamos fazer do 11 ao 13, talvez do 14, mas do 11 em diante. E eu coloquei como tema uma nova vida, uma nova vida. Querido, muitas vezes eu vejo assim o teu passado, tenho o privilégio de pregar em muitos lugares, a falta de conhecimento da palavra de Deus na vida das pessoas, eu fico assim, as pessoas conhecem a Bíblia, mas não sabem aplicar a Bíblia, não sabem viver essa nova vida que nós temos em Cristo Jesus. Porque muitas vezes não crê, não acredita, não tiveram algumas experiências, porque aquilo que nós não somos ministrado, nós teremos dificuldade de aprender. Então a maioria das pessoas conhece a palavra do Senhor teoricamente, mas não vive a prática da palavra. Esse é o meu desafio aqui. Eu tenho uma grande alegria, uma grande satisfação, e eu me sinto privilegiado de subir aqui para ensinar a palavra de Deus aos irmãos, para que os irmãos possam aprender, para que todas as coisas possam acontecer através do corpo de Cristo, que somos nós. Esse texto, João 1, a partir do versículo 11, diz assim: E venho para o que eram os seus, e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Mais um ainda. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Amém. Pai, obrigado, Senhor, por esse texto. Obrigado, Senhor, pela revelação desta palavra. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já ministrou na minha vida. Espírito Santo, é seu momento, é sua hora. Fala conosco, ministra os nossos corações, para que a tua igreja avance, para que a tua igreja desfrute, para que a tua igreja viva e coma o melhor desta terra, e viva uma vida de paz, de proteção, de segurança, uma vida, Senhor, gloriosa, pelas promessas que o Senhor tem para com as nossas vidas. É que eu te peço e te louvo, em nome de Jesus. Amém. O texto aqui no versículo 12 diz: quantos receberam e creram no seu nome, deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus. Então é isso que nós somos filhos de Deus. Ele diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Foi Deus que deseja, Deus que quer que eu e você, quando eu e você recebemos, aceitamos, nós se tornamos filhos de Deus. Isso é algo que nós precisamos estar impregnado dentro de nós. Essa convicção, essa certeza. Eu sempre tenho lembrado que quando Jesus foi tentado no deserto, uma das armas que Satanás usou contra ele, tentando colocar a dúvida no coração de Jesus, que Jesus era o Filho de Deus. Ele disse: se tu és. É claro que Jesus era o Filho de Deus.
Então o novo nascimento é que também nos conecta com a fonte de poder. Quando eu e você não só tornamos filho de Deus, mas quando eu e você recebemos, entregamos a nossa vida a Jesus, automaticamente nós somos conectados numa fonte. E essa fonte é o poder de Deus, para que Deus possa se manifestar nas nossas vidas. Porque essa fonte se chama o Espírito Santo. E a partir desse momento que eu e você recebemos Jesus como Salvador, o Espírito Santo de Deus, ele vem habitar em nós. Mas nem todos os filhos de Deus sabem usar dessa fonte, desse poder dessa fonte. É isso que nos entristece, porque muitas vezes nós vemos muitos filhos de Deus que eles não desfrutam, e por muitos daqueles que nasceram dentro da casa de Deus, que cresceram ouvindo a palavra de Deus, mas nunca buscaram ter uma experiência maior. E muitos que vieram para o Senhor sofrendo também, angustiado também, mas por falta de uma mudança, uma transformação na sua mente, continua sofrendo, oprimido, triste, abatido, angustiado, depressivo, em pânico. Infelizmente existem muitos filhos de Deus assim, que estão sofrendo por não usar essa fonte que é o poder do Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Não uso a autoridade que o Senhor nos deu, não uso o poder que nós recebemos do Pai. Estão sujeitos a todo tipo de opressões malignas, porque não tomam posse. Não sabe esse poder dessa fonte, daquilo que ele está aí conectado em Cristo Jesus, e por isso que muitas vezes perece. E a Bíblia afirma que nós, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Está lá em 2 Coríntios 5,17. A Bíblia afirma isso, que aqueles, portanto, se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas, tua velha natureza, o teu velho ego, tudo já passaram, porque você nasceu de novo. E agora você é uma nova criatura. E no versículo 18 diz assim: mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Então nós somos reconciliados. Aquilo que Adão e Eva perderam ali no jardim, Jesus nos reconciliou e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, nós fomos reconciliados e Ele nos deu esse ministério, que através das nossas vidas possamos levar outras vidas também a conhecer, outras vidas para o novo nascimento. Então Ele nos deu esse ministério, esse poder, para que vidas e vidas sejam restauradas, vidas e vidas venham se reconciliar com Deus. E o 19 diz assim: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. O mesmo Deus que estava em Cristo, Jesus Cristo era o Deus encarnado, Ele nos deu também a sua palavra. Então a palavra dele, Ele nos deu a nós. Ele deu para nós o ministério da reconciliação. E Ele nos deu também a palavra da reconciliação. Por tudo para que eu possa crer e receber de Jesus pessoalmente, e nós se tornamos nova criatura. Então Deus usa a minha vida e a sua vida para que vidas sejam libertas, vidas sejam transformadas, vidas sejam resgatadas através do poder da palavra. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela tem poder para transformar. Tudo o que eu preciso é receber esta palavra e entender que nós somos nova criatura. Isso mesmo, você é uma nova criatura. Eu sei que para a tua alma isso se torna um peso, uma opressão, porque nós nascemos, somos gerados pela carne, e agora nós recebemos Jesus, recebemos o selo, o penhor. Agora nós somos conectados no Espírito de Deus, se tornamos homens espirituais, estamos conectados nele. E agora nós precisamos permitir que a nossa carne, ela venha submeter a nosso espírito. E aí começa uma guerra dentro de nós, porque a carne, ela não existe limite para ela, nada vai saciar ela.
mas nós somos. E por isso nós precisamos tomar essa postura. E a partir desse momento que eu recebo Jesus como Salvador, a Bíblia diz que lá em Gênesis, que Deus nos fez a imagem e a semelhança. Eu tenho ensinado isso para a igreja. A semelhança é o nosso externo. Somos semelhantes a Deus. Mas a imagem de Cristo é algo que não acontece num piscar de olho. Ela vai sendo formada dentro de nós. E nos leva a ser um varão perfeito. Então essa imagem, dia após dia, na submissão, no relacionamento, na comunhão, nós vamos formando a imagem de Cristo dentro de nós. E aí vai se tornando essa forma dentro de nós. E nós somos nova criatura, uma nova espécie, que habitamos sobre essa terra, para influenciar nessa terra. Então eu e você como igreja, nós precisamos ter essa consciência. Olha que Paulo escreve aos Romanos 8,14, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então todos nós, o Espírito Santo é a pessoa que nos guia, e nós se tornamos filhos de Deus. Olha no versículo 15, Romanos 8,15, porque não recebeste o espírito de escravidão para temerdes novamente, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. E o Espírito mesmo testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É o próprio Espírito Santo. E através do próprio Espírito Santo que nós chamamos Abba, Pai. Pai. Através dele, porque ele habita dentro de nós. Essa é a nova criatura que nós somos. Só que nós precisamos desfrutar e viver, e deixar que o Espírito Santo de Deus nos guie, nos ilumine. Por isso a nossa alma, muitas vezes, ela é o maior empecilho do agir do Espírito Santo. Agora, se o Espírito Santo está no meu espírito, é aquele que nos governa, é aquele que governa através da sua palavra. Nós não são as circunstâncias que vai governar você, mas a palavra de Deus. Porque o adversário, ele cria situações, circunstâncias para nos dominar, para nos prender, para nos amarrar. E nós não precisamos, nós não podemos submeter a circunstância. Nós precisamos focar na palavra de Deus, declarar esta palavra, viver esta palavra. Porque habitamos legalmente nessa terra. Nós habitamos, então nós temos o poder. Satanás, ele não tem poder legal nessa terra, porque ele é espírito. Jesus não teria poder legal nessa terra se ele não nascesse da mulher. E por isso que Jesus precisou ser gerado pelo Espírito Santo de Deus no ventre de Maria, para que ele nascesse nesse mundo, para que ele tivesse direito legal aqui nesse mundo. E eu e você também nascemos de mulher, e nós também recebemos o Espírito Santo de Deus, e nós temos direito legal para agir nesse mundo. Satanás, ele não tem, e como ele não tem, ele precisa enganar as pessoas, ele precisa mentir para as pessoas, ele precisa oferecer algo para as pessoas, escravizar as pessoas para servir a ele. Por quê? Porque ele não tem direito legal. Ele é espírito, mas ele não tem. Ele pode até materializar na forma física. Ele tem poder para isso. A Bíblia diz que ele tem poder para descer como se fosse um anjo de luz no céu. Ele tem poder, ele engana as pessoas. Mas nós temos poder, autoridade e legalidade para agir, para manifestar o poder de Deus. Só que a igreja do Senhor não tem vivido isso. Porque muitas vezes não fomos ministrados. Muitas vezes nós aprendemos meia verdade. Eu tenho falado sempre aqui, não temos vivido a totalidade. É isso que Deus quer que nós vivamos. Para viver uma vida vitoriosa, uma vida de graça, uma vida de favor de Deus. Nós temos esse poder para destruir todas as obras das trevas, de Satanás, do diabo e seus demônios. Esse poder está dentro de cada um de nós, que um dia recebemos Jesus como Salvador. E também para salvar a todos aqueles que nele crê. Por isso que Jesus nos disse, o texto que sempre nós estamos falando aqui, é Lucas 10, 19. Ele diz, eis que vos dei autoridade para pisar serpente e escorpião,
e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Queridos, o diabo, ele não quer que você ouça esse tipo de mensagem, que você tem poder sobre ele, porque nós temos o Espírito Santo nas nossas vidas, e por isso e a Bíblia diz que nada, absolutamente não causará dano algum. Por isso ele tenta colocar dúvida nos nossos corações, e ele vai tentar acusar a nossa mente. Ele vai tentar convencer você que você é pecador, que você é falho, que tudo aquilo que você fez é porque você não é nada. Não é mentira. Quando você recebe Jesus como Salvador, tudo o que você precisa é se entregar, deixar o Espírito Santo de Deus te governar, conduzir a sua vida. Eu sei que no início é uma guerra, uma batalha dentro de nós. E por isso nós precisamos aprender a usar a palavra de Deus com amor e com graça. Amor e graça. Não tem como nós vivermos um evangelho sem o amor e a graça do Senhor. Tudo que você precisa é declarar aquilo que está escrito. Então você vai poder ver o fruir de Deus através da sua boca. Você declara para destruir todas as estratégias do mal. Então eu e você, se existe alguém na face da terra que pode destruir todas as estratégias do mal, somos nós, como a igreja do Senhor. Só que muitas vezes por falta de conhecimento, porque nós não fomos ministrados, porque ainda nós não praticamos, não tivemos essa experiência, nós ficamos limitados. Então nós ficamos ali apáticos muitas vezes. Então a vontade de Deus, ela sempre é boa, ela sempre é perfeita e ela sempre é agradável. Aquilo que Deus tem para a tua vida é bom. Aquilo que Deus quer fazer através da tua vida, perfeito. Aquilo que vem do Senhor é agradável. Essas são as manifestações, as evidências de Deus. E por isso nós precisamos exercitar. Não adianta somente você saber de tudo isso. Não adianta você só ficar meditando, você precisa declarar tudo isso. Eu e você precisamos citar a palavra de Deus. Romanos 10:8, eu sempre estou ensinando aqui, mas diz assim, mas o que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Essa palavra precisa estar dentro de mim, no meu espírito. Quando diz coração é espírito. E na sua boca, e você precisa declarar. E eu tenho ensinado, você precisa ouvir aquilo que você declara. Porque aquilo que você declara, porque o diabo não é onisciente, nem onipresente, nem onipotente. Ele não sabe todas as coisas. Então se você declara que se ele estiver lá na África, ele vai ouvir. Então eu preciso citar a palavra de Deus com fé, com amor e com autoridade. Ela está, esta palavra da fé que nós pregamos, que nós declaramos. Então a palavra de Deus, ela está no nosso espírito. Como filho de Deus, nós temos acesso revelado da palavra de Deus, porque ela está no nosso espírito. Isso que nós chamamos de quarta dimensão. Não é só no nosso intelecto, na nossa alma, porque muitas vezes você conhece a palavra de Deus na sua alma, no seu intelecto, na sua mente, mas essa palavra ela precisa estar no meu espírito. E quando ela está no meu espírito, eu trago da quarta dimensão para a terceira dimensão. Eu declaro as promessas, eu vivo aquilo que Deus já me deu. Em todas as áreas, na minha vida espiritual, na minha vida social, na minha vida familiar, na minha vida financeira, na minha vida profissional, na minha vida empresarial. Eu vivo, eu declaro, eu trago a existência, porque tudo Jesus já deu para mim e para você. Agora nós precisamos aprender e pôr em prática essas verdades, desfrutar disso, porque isso, o novo nascimento nos proporciona isso. O Espírito Santo, ele veio habitar na minha vida e na sua vida, quando eu e você entregamos nossa vida a Jesus. E por isso nós temos a palavra de Deus, que é o Espírito de vida no seu espírito.
O Espírito Santo do Senhor, o Espírito de vida, ele se manifesta no meu espírito, no teu espírito. Isso é algo extraordinário. Olha o que diz aqui na primeira epístola de João. Lá bem no final da Bíblia, primeira epístola de João 2:27. Olha o que o João, o apóstolo do amor, escreve. Quanto a vós outros, a unção que dele recebesse permanece em vós. Então quando eu e você recebemos Jesus, recebemos o Espírito Santo, nós recebemos a unção do Senhor, e essa unção ela permanece em nós. É o que João está dizendo aqui. E não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, que é verdadeira e não falsa, como ele vos ensinou, assim permanecereis nele. Então a unção, todos nós somos ungidos do Senhor. Muitas igrejas não são ungidos do Senhor, só aquele que tem um título de pastor. Não, todos nós. E essa unção ela permanece em você. Agora só a unção está fazendo. O que você está quer de unção? Eu quero mais unção, ela já está em você. Tudo que eu preciso é manifestar essa unção através do conhecimento da palavra, declarando a palavra. E quanto mais eu vivo essa experiência, mais esse poder vai se manifestando. Porque mais o meu ego, a minha razão cai por terra, e o Espírito Santo ele governa, vai direcionando as nossas vidas, porque a palavra do Senhor ela vai ficar impregnada no meu espírito, então ela está dentro de mim, e tudo que eu preciso abrir meus lábios e declarar. Muitas vezes você acha que é um pensamento, você acha que é um lápis que passou na tua mente, e muitas vezes o Espírito Santo ministrando, repreenda, não aceite, abençoe, declare, e muitas vezes nós ficamos tímidos diante dessas situações. Então ela nos ensina a respeito de todas as coisas, algumas coisas não, todas. Seja qual a situação, o Espírito Santo, não estou entendendo, traz uma luz, traz uma revelação, traz um discernimento para mim aqui, porque ela é verdadeira e não falsa. A unção, o poder, o Espírito de Deus, na sua vida, na minha vida, ele é verdadeiro, ele não é falso. É assim como ele tem nos ensinado. João diz assim: permaneceis nele. Fica firme na palavra de Deus. Então a unção do Espírito Santo, ela nos guia através da palavra de Deus. Pois todos nós conhecemos a palavra de Deus. E ela está no meu espírito, no teu espírito, ela habita dentro de nós. Quando nós falamos a palavra de Deus, estamos trazendo à terra o poder dele. Quando você fala a palavra de Deus, você está falando no poder de Deus. A palavra de Deus na tua boca é Deus falando. Tudo que eu e você precisamos ter essa consciência dentro de nós, contida dentro de nós. Deus não aceita o nosso comportamento marcado pela passividade. Deus não aceita eu ter um comportamento pacífico, não, vendo as coisas acontecer, desmoronando, caindo, o diabo arrebentando. Deus não aceita. Deus quer que nós agimos como Jesus agiu diante das tempestades. Quando Jesus agiu diante das autoridades que tentaram falar contra ele, diga para aquela raposa lá, cala a boca. O diabo vai tentar, porque ele é espírito, ele vai tentar, ele sabe que se ele conseguir neutralizar, parar você. E o diabo, ele não está nem preocupado às vezes em parar você. Tudo que ele quer que você faça a sua própria vontade. Se você fizer a vontade da tua carne, para ele está excelente. É isso que ele quer. Ele nem quer se preocupar. Agora, quando você começa a fazer a vontade de Deus, quando você começa a ser guiado pelo Espírito de Deus, quando você tem essa vontade, essa consciência de que a unção de Deus está na sua vida, aí ele se preocupa. Então a nossa passividade, ela não agrada a Deus. Isso não agrada. Deus quer que eu e você usamos a autoridade, porque a Bíblia diz que nós temos poder de
abrir e fechar, de amarrar ou soltar, atar ou desatar. Eu, quando não conhecia Jesus, eu dizia assim: olha, o que Deus determinar lá tá bom. E mesmo como crente, não conhecia. Não, o que Deus determinar, seja o que Deus quiser. E depois eu aprendi que não é isso, não é assim que funciona. Deus colocou autoridade sobre as nossas vidas. Ele colocou a responsabilidade para nós. A igreja, ela precisa andar segundo a palavra dele. E muitas vezes com essas frases nós queremos passar a responsabilidade para Jesus. O que ele determinar, o que ele achar que vai ser bom que seja, porque ele sabe o melhor. De fato ele sabe o que é melhor para nós. Por isso que Jesus fala em Mateus 18:18. Palavra de Jesus. Se Jesus fala, no mínimo nós temos que ser inteligentes, pararmos, ouvirmos e aplicar essa palavra. Olha o que diz Mateus 18:18. Em verdade vos digo. Ele está dizendo em verdade. Estou falando a verdade, estou dizendo para você. Tudo quanto ligar na terra será ligado no céu. E tudo quanto desligar na terra será desligado no céu. Então, e tem coisa que o diabo está amarrando aqui na terra. Seja minha vida sentimental, seja minha vida profissional, seja minha vida financeira, seja minha vida empresarial, seja meus negócios, seja minha família, seja meus filhos. Ele está amarrando algum nas drogas, na prostituição, na fornicação, no adultério, no engano, no roubo. Ele está prendendo, porque a função dele é matar, roubar e destruir. Ele está amarrando. Agora, quem que vai desamarrar? Quando Deus quiser, não, a igreja, eu e você. Nós temos poder de dizer: Satanás, solta, sai dessa área da minha vida, ou sai daquela empresa, sai desse negócio, sai dessa família. É nós que temos que fazer. Nós muitas vezes queremos jogar toda a responsabilidade para Deus. E Jesus falou: o que vocês ligar aqui será ligado no céu, e que você desligar aqui será desligado no céu. Se a palavra de Deus está em mim, se eu creio, se eu permaneço nela, isso tem que acontecer. Tem coisa que ele está amarrando, prendendo, você tem que soltar. Tem outras coisas que ele está cirandando. Cirandando a tua vida financeira, a tua vida sentimental, tua vida material, teus projetos, teus sonhos, ele está cirandando. Aí você pega e amarra, em nome de Jesus, e lança onde Cristo ordenar e nunca mais volte. Tem coisas que você tem que mandar o diabo, porque eles às vezes não, vai embora para lá. Eles não querem voltar para o inferno. Manda para o inferno, o lugar dele é lá. Eles querem ficar alojados. Eles nem querem se manifestar na vida das pessoas. Eles querem ficar como um parasita, sugando, escravizando. É assim que eles querem agir. E Deus deu autoridade para nós como igreja, para ligar e para desligar. Tem coisa que você precisa amarrar, tem coisa que você precisa mandar isso soltar. Aí olha, ainda no 19, Jesus fala ainda vos digo mais. Jesus vai mais além. Se dois de vós na terra concordar acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito por meu Pai que está no céu. Eu tenho ensinado aqui que a menor igreja na face da terra é 2 pessoas. A menor. 2 pessoas. Jesus diz aqui, olha, se 2 de vós pedir qualquer coisa, ele não fala 50% tal, qualquer coisa, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. A importância da concordância. Ah, mas o esposo quer assim, a esposa quer assim. Aí ela começa a jejuar, ela fica esquelética, tanto jejuar, ele é para cá. Não entra em concordância. Não, tem que chegar olhe para a palavra de Deus. O que o Espírito Santo diz, o que isso faz. Porque muitas vezes o nosso ego quer falar mais alto. Nós não queremos submeter um para com o outro. E por isso é isso que o inimigo coloca muitas vezes na família, no casal, nos projetos, porque o diabo, Deus é fiel até mesmo com Satanás dentro da sua palavra. Jesus falou que reino dividido ele não consegue subsistir, família dividida ela não subsiste, cidade dividida, sociedade dividida não vai sobreviver. Então, uma das estratégias é colocar divisão. Agora, se vocês estiverem em concordância, orar a Deus,
buscar a luz da palavra em concordância, qualquer coisa, ele concorda no céu. Às vezes até coisa que não deve acontecer, mas vocês concordaram, vai acontecer. Quando Deus falou para o povo espalhar para a face da terra, Nimrod falou assim, não vamos fazer uma torre, nós vamos chegar no céu. Não vamos espalhar, vamos ficar junto. Mas a ordem era, espalha, não fica junto. E quando nós lemos a história, a Bíblia diz que Deus desceu ver e olhou. E ele volta ao céu. Primeira vez na Bíblia que diz que desce o Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Deus falou assim, desçamos. Ou seja, não era só ele. Desce o Deus Pai, Deus Filho. E nós vamos impedir, porque se nós deixarmos do jeito que eles estão, eles vão chegar no céu, porque eles estavam destinados a fazer, todo estava em concordância. Deus falou assim, vamos descer lá. Então desceu Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, e aí Deus confundiu a língua deles. Aí um pedia um prego, lá outro trazia um machado, né? Pedia uma coisa, trazia a outra. Se não eles tinham, porque eles estavam focados, mesma coisa que não era para dar certo, mas estavam focados junto. Aquilo vai acontecer. Imagina quando nós alinhamos a palavra de Deus. É isso que é a igreja do Senhor. Por isso nós precisamos sermos homens, mulheres espirituais, andarmos segundo a palavra de Deus. Isso vai fluindo, o inimigo conhece a Bíblia, ele vai procurar que nós distorcemos a palavra de Deus, mas não vivermos na totalidade. Então, duas pessoas. Então, o que o céu está esperando? O céu está esperando um movimento nosso como a igreja. E tem muitas formas de Deus falar com você, inúmeras formas, mas só tem um jeito de você falar com Deus, é através da oração. Nós falamos tanto em oração, nós pregamos, damos estudo sobre oração, mas o que menos as pessoas fazem. Coisa mais difícil você reunir o povo para orar. Não só uma vez tudo bem, mas 2, 3, 4, 5, 6 vezes, dia após dia. Por que a maioria das pessoas desiste de orar? Porque ela não tem discernimento quem ela é. Ela fica jogando palavra a esmo. E ela não tem a convicção de que Deus ouve as suas orações. Eu não estou falando gastar tanto tempo em oração, porque homem e mulher de Deus são conhecidos pela resposta de oração. Não pelo tempo, mas precisamos orar focado. Então os céus esperam o nosso movimento, nós precisamos agitar o Espírito Santo de Deus no nosso espírito. E os céus vão responder a nossas ações de autoridade. Então quando nós dizemos está escrito, a tua palavra diz está escrito aquilo que Jesus falou. O nosso adversário simplesmente ele tem que recuar, porque ele não suporta a verdade. Cada vez que Jesus falava está escrito, o inimigo tentava trazer a palavra para Jesus, tentando distorcer, e Jesus falou está escrito. E cada vez que Jesus declarava está escrito, ele recuava. A palavra de Deus, ela opera contra as forças do mal. E também ela produz vida, pois o Espírito e a palavra de Deus é vida, é eficaz. Então eu preciso, quando Jesus declarou, você declara que as palavras que Jesus declarou, e a palavra de Deus, então na verdade tem que ser estabelecida dentro de cada um de nós. Nós precisamos exercer essa autoridade. Quando você declara a palavra de Deus, lembre sempre, eu estou batendo nessa tecla. A palavra do Senhor nós precisamos declarar com fé, com amor e com graça. Precisamos, não é só declarar, eu preciso. Declarar amando as pessoas. A compaixão é diferente de nós termos dó. Muitas vezes você tem dó da pessoa, você ajuda, eu fiquei com dó, fiquei com pena, você ajuda materialmente, financeiramente, com tal.
Mas a compaixão é você se colocar no lugar daquela pessoa como você se vê no lugar dela. Você vê aquela pessoa ali numa sarjeta, uma pessoa sofrendo, você se coloca no lugar dela. Era isso que Jesus, a Bíblia diz que Jesus teve compaixão daquela pessoa. E ele orava com amor e com compaixão. E o poder de Deus se manifestava, fluía através da vida dele. E as pessoas eram libertas, eram transformadas. Se nós não declararmos a palavra de Deus, ela não tem como Deus agir. Sem falar dos anjos, né, que eu já falei. Porque a palavra foi entregue a nós. Nós temos a palavra da reconciliação. As pessoas que estão presas nas mãos do inimigo, eu e você, nós temos a palavra para que aquela pessoa venha reconciliar com o Senhor. Nós temos o ministério da reconciliação. Porque a palavra, ela foi dada a nós. A palavra do Senhor, ela habita em mim e em você. Olha que Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 16. Olha que Paulo escreve aqui: a palavra de Cristo habite em vós ricamente. Ou seja, a palavra do Senhor, ela tem que habitar em nós ricamente, em toda sabedoria, ensinando-vos a demonstrar-vos uns aos outros, com salmo, com hino, com cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão nos vossos corações. Ou seja, a palavra do Senhor, ela precisa habitar ricamente dentro de mim e de você. E também com sabedoria, porque a sabedoria do Senhor, a inteligência você adquire estudando, se formando, fazendo a faculdade, curso, graduação, pós-graduação. Você se torna uma pessoa inteligente. Nós vemos muitas pessoas inteligentes. O cara é inteligente, o cara é muito sábio. Falamos sim, mas ele não tem sabedoria. Tem muitas pessoas simples que têm sabedoria. Eu já contei para você do empresário que eu conheci ali em Umuarama. Camarada simples, pouco estudo, 10 empresas. Esse dia ligou para mim e falou: pastor, eu preciso que você ore para que Deus, sei que você é um homem de Deus, libere alguns projetos meus aqui. Ele mandou os valores do projeto: 170 milhões, 200 e poucos milhões. Tá, o cara só tem o primário. Um homem que conhece a palavra do Senhor. Eu contei para vocês, ele fechou todas as empresas dele durante 30 dias. E as pessoas chegavam na empresa, e tem vários ramos de serviço, construtora. Eles chegavam de manhã, batiam o cartão, ficavam lendo a Bíblia até a hora do almoço, saíam para o almoço, voltavam. Quando não lia a Bíblia, tinha que orar. Ele pagou o salário de todos. E agora, esse mês de setembro, além a primeira parcela, ele deu 20 mil reais para cada funcionário. Um homem que não tinha nada, mas ele buscou na palavra de Deus as riquezas da palavra de Deus, declarando uma pessoa nova. A filha mais velha dele, acho que tem 8 ou 9 anos que eu orei pelas filhas dele. Se tiver, uma pessoa que busca de Deus, que entendeu os princípios da palavra do Senhor e pratica na vida dele. Você acha que a Bíblia diz que Deus não faz acepções de pessoas, mas Deus faz acepções de atitude de pessoa. Então a Bíblia diz que habite ricamente a palavra dentro de nós, com toda a sabedoria, ensinando a demonstrar, ensinando o outro, despertando um para com os outros, com salmos, com hino, com cântico espirituais, louvando a Deus. Querido, louvor, adoração, a hora que nós entendermos a importância de você chegar na presença de Deus e se derramar na presença de Deus. E com ação de graça, sendo grato a Deus por tudo aquilo que você é, por aquilo que Ele te deu, por aquilo que Ele libera sobre as nossas vidas. Isso mexe no coração do Pai. O problema é que nós chegamos para Deus: eu quero. Olha o que diz no 17 aqui: e tudo quanto fizerdes, por palavra ou por obra, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. Gratidão, isso faz toda a diferença. Se eu oferto por gratidão, se eu ajudo na casa de Deus por gratidão, tudo que eu faço, eu sou grato a Deus por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele glorifica o Pai através das nossas vidas. O nosso adversário não quer que isso aconteça.
Olha que Paulo escreve em 2 Coríntios 3:2. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Paulo está dizendo, vocês são a carta. As pessoas precisam olhar para você, e eles precisam ver Jesus em nós. Nós estamos aqui, é o teu gesto, o teu ensinado, que as pessoas não lerem Bíblia, eles lêem nossa vida, a tua maneira de ser, o teu comportamento, aquilo que você fala. Então isso, as pessoas estão lendo a tua vida. Olha o 3 aqui. Sendo manifesto como carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, nem em tábuas de carne, de coração. É por Cristo que temos tal confiança em Deus. Então nós somos a carta, escrita, não escrita em papel e nem em pedra, mas uma carta viva. As pessoas olham para mim, para vocês, precisam ver Cristo, através das nossas atitudes. Por isso que nós vemos tantos escândalos, tantas coisas que o diabo usa as pessoas para escandalizar, porque o diabo sabe que as pessoas não lêem Bíblia, eles olham nossa vida, nosso comportamento, aonde que você está, com quem que você anda, o que que você faz, teu testemunho. É assim, se nós queremos mover este mundo, se nós queremos desfrutar desse avivamento que Deus tem para nós, que são poucos aqueles que Deus vai usar, irmãos, nós precisamos atentar para isso. Na carta de Hebreus também, Hebreus 10:15 diz assim, e o Espírito Santo também nolo testifica, 10:15, Hebreus 10:15, porque depois de haver dito antes, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porém as minhas leis, ou seja, a sua palavra, em seus corações, escreverei em seu entendimento. A palavra do Senhor no meu coração, Ele está falando no meu espírito. Ele escreve, quando eu recebo Jesus, e nos dá entendimento, a palavra de Deus é espírito e vida. É a verdade e amor. Ela habita dentro do nosso espírito, habita dentro dos nossos corações. Eu estou falando a forma que nós vamos revolucionar nesse mundo, através da palavra do Senhor. Este é o bom tesouro que Jesus disse. Só que esse bom tesouro, ele está dentro de todos os filhos de Deus. Só que nós temos que exteriorizar. Ele tem que se manifestar para fora. Através das manifestações, aquilo que está dentro de nós tem que se manifestar para fora. Que são as evidências, os sinais, as maravilhas, as coisas extraordinárias. Então, como tirar fora e usufruir desse tesouro? O tesouro está dentro de nós, a palavra está dentro de nós. Mas não basta estar só dentro de nós, nós temos que exteriorizar ela. Como fazer isso, pastor? Como tirar esse tesouro? Meditando na palavra e confessando a palavra de Deus. Dizendo assim está escrito. Porque cada vez que eu medito na palavra de Deus, o Senhor vai se revelando. A confissão da palavra de Deus dá a liberdade de Deus trabalhar em cima dela. A palavra de Deus é tão central para exercer autoridade. Aí está a importância da meditação. Ela é tão central para que eu possa exercer, viver, usufruir de tudo aquilo que Deus tem na minha vida. E através da confissão, crer. E através da sua meditação você começa a enxergar a verdade. Enxergar a verdade de cada conteúdo. Quando eu falei para vocês sobre o homem espiritual, que eu ia ministrar umas 3, 4 vezes aqui, e eu cheguei a 28, digo, não, agora chega, senão eu vou ficar pregando o ano todo. É porque você medita na palavra de Deus. Às vezes eu estou ouvindo algum irmão fala uma frase,
Comigo funciona assim. Uma frase da Bíblia, aquilo já fica armazenado no meu espírito. Eu começo a ler um texto da palavra do Senhor. Aquilo vai trazendo um filme dentro da minha mente, do meu coração. E aquilo fica guardado ali. A hora que eu precisar, que eu começar a colocar para fora, eu começo a escrever. Eu começo a meditar, começo a declarar. Ou seja, diante de alguma circunstância, o Espírito Santo traz luz no meu espírito, e eu declaro essas verdades, e eu vejo Deus operando, porque ela precisa estar no nosso espírito. Nós precisamos meditar na palavra de Deus. Diante dos celulares, dos computadores, se nós não nos disciplinar, nós não conseguimos fazer isso. Nós não teremos tempo de fazer isso. Mas quando ela acontece, ela se torna lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho, conforme o Salmo 119, 105. Que a lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a autoridade de Deus somente é liberada através da confissão da palavra de Deus. Nós precisamos aprender a confessar. A confissão não são meras palavras lançadas ao vento. A confissão sempre vem acompanhado da fé, de duas que atua através do amor. Está bem claro lá em Gálatas 5:6, mas sim a fé que atua através do amor. Então a confissão, esse amor de Cristo, e o amor é uma semente. Nós recebemos o amor de Cristo, ele precisa crescer, germinar dentro de nós, para que nós possamos estender. Então amor é Cristo. Cristo precisa estar tomando todo o espaço do nosso coração, para que nós possamos ver as coisas acontecendo. Por isso que as pessoas dizem, puxa vida, geralmente quando o ministro para líder fora, quando final de semana que eu saio fora, geralmente a pergunta que eles fazem para mim, pastor, quanto tempo você ora? Quanto tempo você jejua? Quanto tempo você lê a Bíblia? Quanto tempo você vai no monte? Eu faço um pouquinho de cada. Mas eu sempre falo, olha, gente, o importante de tudo que vocês falaram, o mais importante é a meditação na palavra. A meditação na palavra. E quando nós fazemos isso aí, os filhos de Deus se manifestam, aí as obras das trevas são destruídas. E as pessoas são abençoadas através das nossas vidas. Aonde que você chega, chega a luz. Aonde que você chega, chega a lâmpada. Aonde que você chega, chega a presença de Deus. Aonde que você chega, chega o Shekinah de Deus. Aonde que você adentra, a glória de Deus entra através da sua vida. Você crê nisso, irmão? Tudo que nós precisamos é marchar. Precisamos ter ação. Tudo que nós precisamos. O livro de Êxodo, nós temos a história da travessia do Mar Vermelho. De tudo, a primeira vez que eu li esse livro me chamou muita atenção. Êxodo, passagem bem conhecida. Êxodo 14, 15 e 16. Onde então disse o Senhor a Moisés. Olha, então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz os filhos de Israel que marche. E tu levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Estava o mar vermelho, um outro lado os filisteus, outro lado montanha, atrás Faraó e todo o seu exército. E o povo ficou diante do mar, e ficaram clamando, clamando. E aí estavam clamando, e como muitos de nós, a hora que as coisas apertam, fico clamando, e oro, e levanto de madrugada, e faço isso, e faço voto, e faço aquilo com Deus, desespero. E aí o Senhor disse, por que vocês estão clamando a mim? Diga ao povo que marche. Deus faz uma pergunta, aparentemente sem sentido para Moisés. Por que vocês estão clamando a mim? Estenda a tua vara, toca no mar, e vai abrir o mar. Deus estava ensinando a Moisés sobre o que? A autoridade. A autoridade estava sendo representada pela vara. A vara é um tipo de Cristo, que é o verbo. A palavra se fez carne e habitou entre nós.
Então a vara é um tipo de Cristo, autoridade. Então podemos aplicar essa passagem nas nossas vidas. Muitas vezes nós ficamos só clamando e pedindo. E Deus diz assim: por que você está clamando a mim? Tome atitude, faça, marche. Use a palavra. Use a palavra, aquilo que está implantado no teu espírito. Use a palavra da fé, que vai fluir como autoridade. Estenda essa vara, confesse a palavra de Deus com amor e fé. É isso que Deus está falando. Muitas vezes nós ficamos também se debatendo, Deus, e nós não falamos, não declaramos, não reivindicamos, não liberamos palavra, e ficamos desesperados. É isso que o inimigo quer. Ele quer que você não creia que Deus é poderoso para fazer. Olha o que diz em Provérbio 2:6. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca procede o conhecimento e o entendimento. Veja que esse texto é lindo. Da boca do Senhor procede o quê? O conhecimento e o discernimento. A palavra de Deus. Então sabemos que a boca do Senhor representa um órgão da fala, onde a palavra é articulada, onde que a palavra é pronunciada. A boca de Deus é a Bíblia Sagrada. Somos nós que damos voz à palavra de Deus. Porque a hora que você dá voz à palavra de Deus, ela traz discernimento e conhecimento. Ela manifesta. A autoridade continua na palavra de Deus. Quando nós confessamos, eu e você precisamos dar voz à palavra de Deus. Não é um pronunciamento, é um pronunciamento espiritual que governa o conhecimento material. Não é isso. Um pronunciamento espiritual para governar o nosso... Não. Esse é o conhecimento da quarta dimensão. Na nossa mente sempre foi. É um conhecimento espiritual que vai manifestar no material. Não. É o conhecimento da quarta dimensão que vai manifestar na terceira. Então o diabo assumiu o governo da terceira dimensão pela queda de Adão e Eva. Quando Adão e Eva se curvaram diante dele. Mas Jesus destruiu todas as obras de Satanás. Agora, quem executa essa obra com eficácia é a igreja do Senhor. Aquilo que Satanás matava, roubava e destruía antes do nascimento de Jesus, que Jesus veio, venceu Satanás e seus demônios, e agora ele capacitou a igreja para desfazer tudo o que está acontecendo. Se toda a igreja, todos nós como corpo de Cristo, nosso país, se mobilizasse, nós poderíamos fazer parar todas as guerras, todos esses vendavais, todas essas obras das trevas que está assolando a humanidade. Mas a maioria das pessoas pensa assim: não, é Deus que sabe, Ele está fazendo do jeito que Ele quer, Ele está no controle de tudo. E não é assim. É nós como a igreja. Ou seja, em outras palavras, nós precisamos nos mobilizar para continuar orando, declarando, usando a autoridade. Porque nós somos a noiva. Quando a Bíblia fala noiva, está falando um tipo de Eva. Olha o que está escrito em 2 Coríntios 11:2. Porque eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus, pois desposei como se um só esposo, Cristo, para vós apresentar a Ele como a virgem pura. Mas temos que, assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos entendimentos, e se aparte da simplicidade e da pureza que há em Cristo. O que Paulo está dizendo? Ele está comparando a igreja como a noiva. E ele compara a noiva, a igreja, como Eva, que ela foi enganada e causou todo esse transtorno. A mesma forma Ele está tentando fazer nas nossas vidas. Ele está tentando sempre para nos corromper o nosso entendimento, para que nós se apartemos da simplicidade, da pureza que há em Cristo. A mesma estratégia que Satanás usou contra Eva e Adão,
A mesma estratégia que ele continua usando hoje contra nossas vidas, para tentar nos corromper, para tentar roubar o nosso entendimento, para tentar nos afastar da simplicidade, colocando orgulho dentro de nós, colocando tudo aquilo, a vaidade, tudo aquilo que nos corrompe, a mesma coisa da simplicidade que é em Cristo, da pureza que é em Cristo. Muitas vezes, se nós não nos policiarmos, nós começamos a permitir que a mesma coisa, porque Satanás ele não tem criatividade, ele usa sempre as mesmas estratégias. O segredo é tornarmos uma vida simples, sem egoísmo, pautada na simplicidade do coração, manifesta com toda a generosidade, uma vida de coração puro, uma vida de mão limpa, uma vida firmada na unidade de Cristo, na palavra de Deus. Quão maravilhoso, irmão, nós olharmos para nossas mãos e sabermos que tudo que Deus nos deu, tudo que nós temos foi Ele que nos deu. Não precisou nós roubar, não precisou nós fraudar, não precisou nós enganar ninguém, não precisou nós trair ninguém para ter aquilo que nós temos. Que eu possa olhar para minhas mãos e dizer: Deus, muito obrigado, porque o Pai Celestial me deu isso, eu não precisei me corromper, eu não precisei fazer nada daquilo que o mundo, que as pessoas estão recebendo deste mundo, escravizando. Mãos limpas, coração limpo, simplicidade, porque Deus, Ele se manifesta e que o nome dEle seja glorificado. Amém, queridos? Recebe essa palavra? Sempre Jesus, Jesus para sempre. Vamos. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.